qualquer coisa você me chama no celular, tá, Marco? Vou estar arrumando, eu vou estar aqui assim, mas... Uhum. Peraí, deixa eu ver. Vou manter ambos. Ah, é porque eu já tinha aberto da outra vez. Esse quadro aí é de quem, Marco? Esse é o meu de Cavalcante. Não parece muito com Dica Valcante. Tá dando para ver aí? Tá, tranquilo. Aí, Aquele você, ali é um guinhar, ó. sim, aí você pode assumir o controle aí, ó. Tá. Tá gravando já? Já tá gravando. Faltam mais 3 minutos. Ele já deve estar entrando. Deixa eu colocar aqui, ignorar. Eu vou fechar minha câmera, que não precisa. Fecha o microfone aí também. Tá. Mas por enquanto deixa o pessoal chegar aí. Marco Túlio, nada de férias, não, né? Ricardo. Tá gravando, tá gravando. Não, isso aqui, você pode editar a aula também. Sim, mas eu tô falando, não tem ainda. A Luana já chegou aí, tá? Eu vou tendo que ir admitindo aqui. Acho que você não pode. Eu acho que eu consigo. Consegue? Vamos ver então. O próximo você tenta admitir. Essa questão das férias, Ah, eu, sinceramente, eu tô com viagem paga, né? Eu não vou viajar agora, então. tenta admitir, Luana, aí. Eu tentei. Já admiti. Ah, sim. Alexia também. Luana, Você que está admitindo? eu tô admitindo. Ah, ótimo. Oi, Certo. Alexia, boa noite. Luana, boa noite. Eu não consigo gravar. Boa noite. Boa noite, Alex. Não, gravar eu já estou gravando. Deve ser por isso que eu não estou conseguindo. Fechar meu vídeo aqui, minha câmera. Vou printar a tela. Nossa, gente, esse negócio tá o liga agora sem parar para oferecer empréstimo. Espera aí, eu vou fazer um print aqui. O que é isso? Pronto. Deixa eu voltar. Dia 29. Calil vai fechar de novo, né? Eu vi aqui na Globo.com. Vai. Tá mais do que certo, né? A coisa explodiu. Hoje eu vi umas imagens de
um pessoal da Santa Casa lá no supermercado, você viu? De Gol, de... Gente, mas eu achei um pouco de ingenuidade. Será que ele achou que isso não ia acontecer? Não, ele foi contra, né, Marco? A pressão foi meio política, Não, essa empresarial. política, claro que ia ter. Empresarial, Mas é lógico que isso ia acontecer, né? é. Bom, a gente não sabe o que passa aí nas... Bom, deixa eu só... O Alexa, estão me ouvindo? Sim. Tá, só para dar uns avisos assim, até porque vocês vão receber esses avisos. Eu já falei boa noite com quem estava aí. Hoje a gente vai ter uma aula especial, né, com o professor Marco Túlio. É uma aula muito importante, gente, porque daqui a pouco a gente espera, né, quando retornar, que a gente tenha uma prática com muito mais biossegurança, tanto para os pacientes quanto para a gente, profissionais, e também para quem está lá na clínica, né? Mas isso o professor Marco vai falar muito bem. Os informes bem rápidos a respeito de provas, a gente já lancei as notas avaliativas, né? 2, e a gente daqui a pouco está fazendo a prova oficial 2. Aí eu passo um informe mais específico para você, tá, Alexa? Através do WhatsApp e tudo. E lembrando então que hoje é uma aula muito especial. Eu espero não, eu tenho certeza que vocês vão tirar muito proveito aí. E eu não sei se pode falar, Marco, eu acho que sim, né, sobre o simpósio do Web Intraus. Eu acho Eu acho que, né, que a data ficou aquela data mesmo. sim, sim. Eu até perguntei para o Marco Túlio, bem, para quem não está sabendo, os alunos, a gente deve fazer um simpósio, né, através da web, tipo uma webconferência na semana que vem. Eu acho que eu posso falar isso porque já está quase que organizado e tudo, com cada um com um tema. A aula do Marco Túlio é terça, Marco? Sua Quarto. aula? Quarta? Não, peraí. Dia A minha, 4 é quinta, né? Dia é, 4. a minha é três, quarta-feira. O meu tema é interpretações radiográficas. É, E eu é então, quinta. então a gente não vai ter aula nessa semana. Aula mesmo normal. A gente vai ter esse simpósio e vai ser muito proveitoso. Enfim, deixo vocês com o professor Martúlio. A gente já está aí com 3 minutos de aula. Boa aula, bom proveito. Vou sair da câmera aqui e desativar também o meu microfone. Qualquer coisa eu interfiro aí, tá? Bola, Martúlio, professor. Obrigado. Bom, pessoal, boa noite. Já tem um tempo que a gente não se encontra, né? Espero que estejam todos bem, que a família esteja bem. E o tema que eu vou falar para vocês é sobre a pandemia de Covid-19 e a odontologia. A gente sabe que a pandemia, né, ela está trazendo aí desafios em inúmeras áreas, né? Especificamente para a odontologia, ela tem impactos muito grandes, né? Pela questão dos aerossóis que a gente vai tratar nessa aula. Bom, primeiro, né, para iniciar, eu vou falar o que são as doenças transmissíveis, né? A COVID ela é uma doença transmissível. Então, elas são o resultado da interação entre o hospedeiro, pessoa, com o agente, né, que é uma bactéria, no caso do COVID, o vírus, né, o SARS-CoV-2, e o meio ambiente. Né? Aqui, no caso do meio ambiente da COVID, a gente vai ter aí a questão da contaminação ambiental, principalmente pelas gotículas, né? E pelos aerossóis que são expelidos aí pelas vias aéreas das pessoas contaminadas.
Essa doença ela surgiu em Wuhan, na província de Hubei, na China, né? Isso no final de 2019. No início de janeiro agora de 2020, eles já tinham isolado o vírus, né? Foi possível desenvolver testes para diagnóstico da doença. E no final de janeiro de 2020, né, a Organização Mundial de Saúde considerou uma emergência mundial, né? A gente viu que, então, a partir daí, a doença ela começou a espalhar, né, por diversos países, atingindo todos os continentes. E uma doença, quando ela atinge todos os continentes do mundo, né, do planeta Terra, do globo terrestre, ela passa a ser considerada uma pandemia. Então, aí nós temos um quadro de pandemia. As doenças transmissíveis, de uma maneira geral, elas sempre mataram muitas pessoas, né? Mas as doenças infecciosas de origem bacteriana, logo depois da Primeira Guerra, elas começaram a ter um declínio muito grande por causa da descoberta da penicilina pelo Fleming, né? Então, com o advento dos antibióticos, né, começou-se a crer que seria o fim dessas doenças infecciosas que aconteciam nas populações. Mas o que houve é que os micro-organismos começaram a desenvolver novas maneiras de sobrevivência, começaram a desenvolver resistência a esses antibióticos, e hoje é uma questão que preocupa muito, né? A questão da resistência bacteriana, e também em função do desequilíbrio ecológico, da pobreza, né? Especialmente agora no século XXI, começaram a surgir epidemias, e agora temos uma pandemia, né, de doenças respiratórias associadas a um gênero de vírus que é o coronavírus, né? Então, se a gente for ver, a gente já teve em 2002 a gripe aviária, que também é causada pelo coronavírus, é um outro tipo de coronavírus. A gente teve em 2011 a MERS-CoV, que é do Oriente Médio, né, causado também por um tipo de coronavírus, e agora a gente está tendo a SARS-CoV, né, a gente está tendo a Covid-19, que é causada pelo SARS-CoV-2, né? Então, se a gente for pensar em termos de série histórica, praticamente de 10 em 10 anos, esse vírus, agora no século XXI, né, ele causou uma grande epidemia ou uma pandemia, né? Então, a gente vê que é um vírus que está tendo aí muito impacto, né, para nós. E assusta um pouco, né, essa frequência com que ele vem se difundindo, né, na população humana e causando essas doenças. Então, assim, é uma coisa que bem marcante. Se a gente for pensar de 9 em 9 anos, desde o início do século XXI, a gente teve alguma epidemia associada a esses coronavírus. São vírus que são conhecidos desde 1960, né? São muito comuns em crianças, mas esse tipo de vírus, o SARS-CoV-2, que está circulando agora, né, é um vírus para o qual
nós não temos resistência, né? E ainda não temos uma vacina, não temos um tratamento. É um vírus que tem um poder de transmissão grande, ele é muito virulento, né? Causa diversas alterações no organismo humano e tem impactado aí diretamente nas nossas vidas, né? O impacto que ele tem, direto que a gente está tendo é essa aula hoje à distância, né? Se não fosse esse vírus, hoje estaríamos na clínica em atendimento a pacientes, né? Mas, em função desse vírus, tivemos que mudar toda a nossa rotina em termos de aulas, né? Bom, então, existem, né, doenças infecciosas causadas por vírus que a gente considera mais relevantes para a prática odontológica. Por exemplo, o vírus herpes simples, tipo 1, né, que causa herpes labial, que é bastante comum. O vírus herpes simples, tipo 2, aqui ficou errado. Vírus varicela zoster, que causa varicela zoster, tá? Que é uma doença que acomete com uma certa frequência a cavidade bucal também, né? O vírus é o vírus da varíola, né? Ele fica inativo ali na cavidade bucal e quando a pessoa fica mais velha, tem uma baixa de resistência, o sistema imunológico não está funcionando tão bem, ele pode se manifestar causando uma doença que é bastante dolorosa, que é a varicela zoster. Temos o citomegalovírus, também com repercussões aí na cavidade bucal, o herpes vírus humanos, né? O vírus Epstein-Barr, o vírus das hepatites, né? A, B, C, D, E, F, G, né? Que é uma doença também que para nós, da odontologia, né? É bastante preocupante, dada a capacidade, né, de infecção pelo vírus, aí, especialmente o da hepatite B. O HIV, né, também, que é um vírus que a gente tem que estar atento, que tem impactos aí, impactou muito a prática odontológica lá na década de 1980, né, quando começou a pandemia. Eu que estudei nessa época aqui, ó, do surgimento da pandemia do HIV, AIDS, né, eu percebi e vivenciei uma grande mudança em termos de biossegurança na odontologia, que a gente vai viver agora também em função do SARS-CoV-2, né? O vírus influenza, né, que lá no início do século XX também trouxe aí uma pandemia, né, que foi a gripe espanhola, que também matou muita gente, e agora a gente tem aí o SARS-CoV-2, que é o vírus que está circulando e trazendo todo esse impacto, né, nas nossas vidas. Então, aqui são eu tenho nesse slide aqui que alguns conceitos epidemiológicos que são importantes da gente entender, né? Que são os surtos, que é quando eu tenho uma doença localizada em determinado local, tá? Causado por algum agente infeccioso. Então, por exemplo, né? Um surto de sarampo numa escola. Ô Marco Túlio. Oi. Você está apresentando algum slide para a gente? Tô.
Não tá aparecendo aqui para mim. Só para você ou outras pessoas também não estão vendo? Para mim está aparecendo. Está aparecendo, Fabiola? Sim. Alex, você também vê? Sim. Então, Eu Natália, vou clicar de novo para ver se aparece, tá bom? Aí você me admite aí, por favor. tá. Bom, então, né, em termos epidemiológicos, as doenças, quando eu tenho uma infecção generalizada, uma condição infecciosa generalizada num local, em determinado local, por exemplo, um surto de sarampo, numa escola, né, casos em uma escola, eu tenho um surto, né? Quando eu tenho um número de casos de determinadas doenças muito acima do que é esperado, né, eu tenho uma epidemia. E, às vezes, né, uma epidemia, ela pode vir se tornar, vamos dizer que crônica, ela pode virar uma endemia, eu posso ter em determinada localidade sempre a ocorrência do número de casos previstos daquela doença. E quando, né, uma doença ela se espalha pelo mundo, atingindo todos os continentes, e para ser uma pandemia ela tem que acontecer em todos os continentes, como está acontecendo agora, né, com a Covid, aí a gente vai ter essa condição da pandemia, tá? Hoje em dia, como as pessoas ficou mais fácil viajar, as pessoas estão viajando mais, né? A transmissão dessas doenças ficou mais fácil, né? Então vocês vejam que a China está lá do outro lado do mundo, né? A Covid começou lá em Wuhan e foi se espalhando pelo mundo rapidamente, né? Então, de dezembro até maio, ela conseguiu se expandir para o mundo inteiro, né? Então, essa maior possibilidade de viajar, essa facilidade nas viagens, no deslocamento humano, ela favorece que as doenças se disseminem, né, pelo mundo. E aí você vai ter quadros como a pandemia. Lá na Idade Média, no século XIV, né, houve uma pandemia que matou praticamente um terço da população da Europa, que foi a peste negra, né? Como que é a peste negra, que é causada pela Yersinia pestis, que é uma bactéria que ela fica num carrapato de um ratinho. A partir do momento que os europeus começaram a viajar para a Ásia para buscar especiarias, para buscar seda, esses ratinhos começaram a entrar nos navios, chegaram à Europa, né, e espalharam essa peste negra, né, a Yersinia pestis, e a peste negra se espalhou pela Europa toda e matou praticamente um terço da população da Europa. Então, as viagens, né, a facilidade de viagem, né, o deslocamento humano, coloca as pessoas que não têm resistência a determinados micro-organismos em contato com eles, né, e como elas não têm resistência, a gente vai ter, então, né, esses quadros de epidemias, de pandemias. Então, um dos fatores aí que tá relacionado a essa pandemia que a gente está vivendo agora
é essa questão da maior facilidade de deslocamento. Então, aqui, ó, as pandemias, né? Esse slide mostra as pandemias que a gente teve aí na humanidade ao longo do tempo, né? Então, lá no século XIV, a gente vai ter a peste bubônica, causada pela Yersinia pestis, né? Que ela acontece aí nesse contexto histórico em que os europeus começam a ir para o Oriente buscar especiarias, buscar seda, e trazem essa bactéria para a Europa que vai causar, né, essa pandemia que vai matar muitas pessoas na época, né? A varíola, né, que é causada também por um vírus. 3.000 anos atrás, no Egito, houve, né, uma epidemia de varíola, né, que depois vai se repetir em 1980. O cólera também foi uma pandemia, tá, que acometeu diversos países. Aqui foi no século XIX, então a América já tinha sido descoberta, então a gente vai ter casos, né, de cólera na Argentina. Argentina, quem conhece Buenos Aires, conhece a história de Buenos Aires também, e já visitou, sabe que a cidade teve uma mudança radical em função do cólera, né? As pessoas moravam bem próximas ao porto, lá no Rio da Prata, né? As famílias que tinham mais condição financeira, que tinham mais dinheiro, moravam bem próximos do porto do Rio. E a epidemia de cólera fez com que as pessoas fugissem dessa região. Hoje, quem vai a Buenos Aires pode visitar esses bairros antigos lá. Então, você tem casarões, né, casas imensas, onde moravam as pessoas muito abastadas, que foram abandonadas. Hoje em dia, você tem muitos cortiços nessa região, que são essas casas que foram abandonadas, as pessoas invadiram, né, por causa da epidemia de cólera, tá? A gripe espanhola, né, causada pelos vírus influenza, que é esse vírus que a gente se vacina todo ano, né? Ele sofre mutações, então a gente precisa se vacinar todo ano, né? Em 1918, também matou muitas pessoas, tá? Foi também uma pandemia, né? Aconteceu em vários países, em vários continentes. Depois a gente chega aqui já no século XXI, a gente vai ter a gripe suína, causada pelo H1N1, né? E agora a gente está tendo aí essa pandemia da Covid-19, né? Covid é Coronavirus Disease, né? Do inglês, disease é doença, 19, que iniciou em 2019, causada pelo vírus SARS-CoV-2. E é importante a gente frisar aí que Covid não é o nome do vírus. O vírus chama SARS-CoV-2. Covid-19 é a doença causada pelo vírus SARS-CoV-2. Então, atualmente, a gente vai ter uma pandemia de doença respiratória causada por um novo coronavírus, que é o SARS-CoV-2, né? E que vai promover essa doença que a gente está vendo aí, que tem uma taxa de transmissibilidade alta, né, e uma taxa de letalidade também alta, né? Então, é um vírus que ele tem um poder de infecção muito grande, né, e ele também, né, tem um poder de letalidade muito grande. E quais são os sintomas, né, da Covid-19? Os mais frequentes são febre, tosse, dispneia, mialgia, fadiga. E os menos frequentes são produção de escarro,
dor de cabeça, hemoptise e diarreia. Depois que essa pandemia chegou à França, né, começou-se a relatar também a questão da perda de olfato e de paladar. Tá? É importante falar para vocês que já tem estudos que mostram, né, que o SARS-CoV-2, tá, ele tem uma grande capacidade de infecção na cavidade bucal, porque as células da mucosa bucal têm um receptor que é fundamental para que o vírus possa infectar a célula, que é o receptor ACE2, tá? Que é uma enzima conversora da angiotensina. Então, o vírus se liga a essa proteína e consegue, então, infectar a célula. Os vírus, eles não têm poder de sobreviver fora da célula. Ele tem que infectar uma célula para que ele possa se reproduzir, para que ele possa se multiplicar, né? Então, como a gente tem na cavidade bucal, né, nas nossas mucosas da cavidade bucal, esse receptor, ele consegue infectar. E ele, né, vai estar presente também no ducto das glândulas salivares, além de estar poder infectar as células da mucosa, ele pode infectar as células do ducto salivar. Então, gente, a cavidade bucal, por isso, inclusive, né, que o exame é feito por meio da coleta de material da orofaringe, né, e da cavidade nasal. Então, a cavidade bucal, ela vai ficar altamente contaminada por esse vírus. Daí vocês já podem... Oi. Estão pedindo para aceitar a solicitação aí para entrar na aula. Não tem ninguém mais. Ó, no momento tem 10 pessoas, Alexia. A última solicitação que chegou aqui, eu aceitei. Não tem mais que 10, não. Quem que está faltando, Alex? A Viviane e a Mariane. Bom, não constam aqui, não. Não está aparecendo, não. Okay. Será que elas não estão no link errado, não? Pede elas para sair e entrar de novo, Alex. Agora Yasmine apareceu. Isso. Pode continuar, Marco. Aí... Bom, né, então, como eu adiantei, esse vírus ele vai estar presente, né, na cavidade bucal, na saliva, né? E o diagnóstico dessa doença, da COVID, então, ele pode ser feito por meio de 2 testes. Testes diretos, que é o método RT-PCR, onde você faz coleta de material na cavidade nasal e na orofaringe. Então, você tem um swab, que você leva lá na cavidade nasal, vai lá na orofaringe e coleta o material. Esse teste, né, RT-PCR, ele vai replicar o RNA do vírus, tá? O coronavírus, ele é um vírus envelopado, tá? Então, você tem um RNA, né, que está
coberto, a gente fala que ele é envelopado, por quê? Porque é um RNA, o vírus tem um RNA que está em volta numa camada de lipoproteínas, tá? Por isso, né, que eles ressaltam tanto a questão da lavagem das mãos, né? Lípides são o quê? São gorduras. Então, quando você faz a lavagem das mãos com sabão, né? O que remove gordura? Sabão, né? Você remove esse envelope do vírus e ele vai entrar em apoptose, né? Vai se perder, esse RNA vai ser descartado e pronto, tá? Então, né, não é difícil, né, eliminar o vírus, por isso que se fala o tempo todo da importância da lavagem das mãos. Inclusive falando, as pessoas às vezes ficam pensando que a questão é usar o álcool gel, houve muita preocupação em relação ao álcool gel. O álcool gel você usa quando você está na rua e você não tem possibilidade de lavar as mãos. Se você estiver no local que você tem a possibilidade de fazer a lavagem das mãos, você vai eliminar o vírus. Não necessariamente você precisa passar o álcool gel, porque a lavagem correta das mãos, lógico, né, dentro da técnica preconizada, você já tiver orientação em relação a isso, você vai eliminar o vírus, né? Então, esses testes diretos também, gente, você faz no início da doença, tá? Geralmente, né, quando você ainda não tem sintomas. Quando você já teve os sintomas, né, da doença, existem outros testes, né, que são os testes indiretos, em que você vai fazer a detecção de anticorpos no sangue. Então, aí é um exame sorológico, você vai ter que tirar sangue mesmo, né, para ver a presença de IgG e IgM no sangue. Então, logo após os sintomas, se você fizer o exame, você vai detectar o IgM, que são os anticorpos que eles chamam de primeira linha de defesa. Passado algum tempo, mais próximo ao final, né, você vai ter o IgG, que aí já teve um tempo do seu organismo, né, aprimorar aí em relação a esses anticorpos. E aí, quando você tem esse IgG, você já está numa situação de cura da doença, né? Isso, claro, que não é igual para todas as pessoas, né? A manifestação da doença, ela varia de pessoa para pessoa, em função de idade, em função de presença ou não de comorbidade, né? Agora, eles estão associando a questão da obesidade também, né? Que, principalmente em jovens, né? Obesos, tá? Você tem tido taxas de letalidade altas, né? Então, inicialmente se falava que era uma doença que ela cometia principalmente idosos, né? E pessoas com comorbidades, e agora também já tem, né, com os dados epidemiológicos que já tem da doença, tem se verificado que ela comete também jovens, né, com quadro de obesidade. É muito interessante, né, que eu estava vendo que como que ela se comporta diferente, né, em relação aos países. Então, por exemplo, China, né, o índice de pessoas obesas, né, o percentual, a prevalência de obesidade na população é muito mais baixo do que nos países ocidentais, né? A obesidade é uma condição que afeta, né, mais os países ocidentais.
E aí, por exemplo, se você vê Estados Unidos, que é um país que você tem, né, prevalência altíssima de obesidade, a gente vê como que a doença lá, né, foi, matou pessoas mais jovens, né? Então, o comportamento dela ainda não é totalmente conhecido, ele varia de país para país em função de fatores, né, socioculturais, hábitos, né? Então, a gente, na realidade, conhece muito pouco ainda dessa doença. Se a gente for pensar, é uma doença que nós começamos, né, a estudar agora em 2020. Eu faço revisão para algumas revistas, e a maioria dos artigos são de 2020. Tem alguma coisinha de 2019, mas começou mesmo, a gente começou a ter subsídio para estudar e conhecer essa doença em 2020. Quem falar que sabe tudo de Covid-19 está mentindo, né? Porque a gente ainda está aprendendo, muita coisa a gente está aprendendo em relação à fisiopatologia, né, a epidemiologia dessa doença, tá? Então, né, a China é quem tem mais experiência, porque foi quem entrou em contato primeiro com a doença, mas eles também não têm todo o conhecimento e a gente tem aí diferenças que a gente está aprendendo ao longo do tempo, né, porque é bastante nova a doença. Então, as medidas de controle de doenças transmissíveis, a gente tem medidas de ordem geral. Então, por exemplo, o que seria em relação à Covid uma medida de ordem geral? O isolamento social, né? É a principal medida que a gente tem para a prevenção da Covid-19. E tem também medidas de ordem individual, que é o uso de máscara, a lavagem de mãos, né? Então, é o que a gente tem hoje para poder prevenir essa doença, né? Não temos vacina e também não temos como tratar porque, né, não temos um tratamento que seja cientificamente comprovado em relação à eficácia, tá? E aí eu vou chamar a atenção para a questão da cloroquina, né? Não existe evidência científica de que a cloroquina previna, tá, ou cure, né? Vocês devem ter visto aí que houve muita polêmica recentemente em relação ao protocolo, né, da cloroquina aqui no Brasil. O Ministério da Saúde acabou, né, propondo o uso dessa droga em fases iniciais da Covid-19, o que é muito questionável, porque você não sabe como a doença vai evoluir. Eu tenho um casal de amigos, professores né, da área de odontologia, que infectou-se em casa, estão curados. Não usaram cloroquina. Deixaram a doença seguir o curso, usaram só o antitérmico e estão curados. Qual é o problema de usar a cloroquina, principalmente em casa? É que é uma droga que tem uma série de efeitos colaterais. Ela é usada, né, para tratar alguns problemas osteoarticulares, né, tratamento da malária, mas precisa de uma supervisão médica. Então, usar essa droga para prevenir
ela não previne. E usá-la sem supervisão médica também é muito arriscado, porque ela pode provocar, né, arritmia cardíaca, e a pessoa pode vir a óbito não pela COVID, mas por alguma complicação cardiovascular. Tá? Então, fiquem atentos a isso. Não há comprovação científica, não há estudos clínicos, ensaios clínicos randomizados que mostrem que essa droga cura COVID, tá? Não acreditem nisso. A Organização Mundial de Saúde já proibiu, está proibido na França, inclusive estudos usando cloroquina. Isso é loucura, né? E acho um absurdo, eu, enquanto profissional da área de saúde coletiva, o Ministério da Saúde propor um protocolo de uso de uma droga que não tem eficácia comprovada cientificamente. Bom, então o que a gente tem aí para prevenção é isso, tá? São essas duas ações. É o isolamento social, lavagem de mãos e uso de máscara, tá? E por que que há essa preocupação tão grande, né, em relação à COVID na odontologia? Porque, olha esse gráfico aqui, que mostra o risco profissional. Os dentistas estão lá no topo da lista. São os profissionais que têm maior risco de contaminação com SARS-CoV-2 e de vir a desenvolver a COVID. Alguém é capaz de me falar por que que a gente está aqui no topo da lista? Vou voltar lá. O que que tem na odontologia que nos leva a essa liderança aqui, essa posição? O que vocês acham? Podem falar, gente. O mexer diretamente com a cavidade bucal. A proximidade com o paciente, né? Que a gente está muito próximo, mas tem mais uma coisa. Oi? Os aerossóis? Os aerossóis. Os aerossóis. Tá? Os aerossóis que são produzidos quando a gente aciona as nossas canetas de alta ou baixa rotação, a seringa tríplice, os aparelhos de ultrassom. Tudo isso gera aerossol. Tá? E a contaminação ela se dá por gotículas e pelos aerossóis. As gotículas, a gente, fazendo uma analogia em termos de tamanho, a gotícula ela seria como uma melancia e o aerossol seria como uma bolinha de gude. Então, as gotículas, né, que são expelidas quando o paciente tosse, o que acontece? Logo, como elas são mais pesadas, elas vão se depositar sobre as superfícies, sobre o equipo, né, sobre a bancada que a gente usa. Mas o aerossol, ele é muito pequeno. Para vocês terem uma ideia, o aerossol, ele é como se ele tem em torno de 5 ou menos de 5 micras. Ele é como se fosse a 50ª parte de um grão de areia. Então, você pega um grão de areia, divide ele em 50 partes, aí você vai ter o aerossol. O que acontece? Ele é muito leve. Então, ele fica no ar, ali em torno do local que a gente trabalha. Ele consegue ficar até 3 horas
no ar. Tá? E aí vocês já vão pensando clinicamente. Né? Se ele fica até 3 horas no ar, de quanto em quanto tempo que eu vou poder atender um paciente? Com segurança. O aerossol fica 3 horas lá. Eu atendi até... Umas 3 horas e meia. Aí. Oi? Mais 3 horas. Aí. Mais de 3 horas. Porque eu vou ter que esperar ele depositar na superfície, concorda? Para eu poder fazer o quê? Desinfecção. Né? Porque ele vai estar... aquele ambiente lá que eu acabei de atender durante 3 horas, vai estar cheio de aerossol lá no ar. Eu não estou nem vendo, mas ele está lá no ar. O ambiente está contaminado. E aí, a gente vai ter que repensar toda a nossa prática, vai ter que repensar a engenharia dos consultórios, a rotina dos consultórios, para que a gente possa trabalhar com segurança. Né? Porque senão a gente não vai ter segurança para trabalhar. Enquanto, claro, não houver uma vacina, ou pelo menos um tratamento que seja eficaz, que seja comprovadamente eficaz, que você tome, né, um antiviral que você tome, pronto, e elimina o SARS-CoV-2. Né? Então, como vocês estão vendo, o impacto, o momento, né, ele é bastante complexo para o profissional da área odontológica. Claro que, né, a gente vai discutir, já tem, as pessoas estão estudando muito esse assunto e buscando alternativas, né, para que a gente possa trabalhar com segurança, mas ele impacta muito na nossa prática, tá? Então, esse aerossol, além dele ficar cerca de 3 horas, né, lá no ar do consultório, quando, né, ele se deposita na superfície, se for metal, ele consegue ficar um pouco mais de 5 horas, o vírus, o SARS-CoV-2, consegue viver um pouco mais de 5 horas sobre o metal. Se for no plástico, ele consegue viver em torno de 6 horas e meia no plástico. Os nossos equipamentos são feitos, lembra dos equipamentos lá da clínica? É o quê? É metal e plástico. Né? Então, biossegurança, daqui para frente, a gente vai ter que ficar muito atento. A gente vai ter, eu acho que a gente pode falar que nós vamos ter uma segunda revolução em termos de biossegurança. A primeira revolução a gente teve com HIV/AIDS. Ricardo vai lembrar disso aí, que a gente, né, na época de faculdade, quando a gente iniciou na faculdade, nós somos colegas de turma, a gente fazia extração dentária sem luvas. Sem touca, né? Sem touca. Sem paramentação mesmo. Era complicado. Você falou muito bem, o HIV veio transformar isso um pouco, né? Bem, né? É, E o Covid agora fazendo uma... Só lembrando aí. ele foi... a gente não usava luvas, não usava gorro, não usava óculos, né? Eu participei de um webinário semana passada com a presidente da Associação Brasileira de Ensino Odontológico, e ela postou uma foto lá dela atendendo, né? Já é uma senhora um pouco mais velha, sem nada, cabelo solto, nada, 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 sem luvas. Né? Então, depois do HIV,
a gente teve que incorporar equipamento de proteção individual na nossa prática clínica. Né? E agora a gente vai viver, eu acho, que uma segunda onda aí em relação à biossegurança, que a gente vai ter que incorporar mais equipamentos de proteção individual. A gente vai ter que ficar mais rígido ainda em relação à biossegurança. Né? Porque, inclusive, os epidemiologistas, né, minha formação é epidemiologia, de uma maneira geral, que a gente tem discutido, tem conversado com alguns professores da área, né, tem estudado bastante, é que essa não será a última pandemia. E aí eu vou voltar lá naquilo que eu falei para você. Se a gente pegar 2002, gripe aviária, 2011, MERS-CoV no Oriente Médio, 2020, Covid-19. Então, a gente vê que aí, no espaço de 8 em 8 anos, mais ou menos, a gente está tendo, né, eventos relacionados ao coronavírus. Então, esses cuidados de biossegurança, a gente vai ter que reforçá-los para sempre. Né? Então, a prática odontológica pós-Covid-19, ela muda. Né? Inclusive, a engenharia dos consultórios, a disposição dos consultórios, as clínicas. Você não vai poder ter equipes tão próximos mais, você vai ter que adquirir, né, exaustores para os consultórios com filtro EPA, eu vou falar um pouco disso para vocês, né? Vai ter que ter luz ultravioleta no consultório para desinfectar o ambiente, né? Então, vamos ter que incorporar tecnologia, incorporar EPI e ser muito rigorosos em relação à biossegurança. Né? Então, acho que é uma segunda revolução aí em termos de biossegurança da odontologia. Bom, então, né, vocês já falaram, o potencial de contaminação na prática odontológica é por causa da gotícula e dos aerossóis de pacientes infectados. Né? As gotículas, principalmente por causa de tosse, espirro, né, que o paciente pode tossir, espirrar. Lembra aí que a gente trabalha muito próximo, né, como a Alexia falou, né? Normalmente a gente fica em torno de 30, 40 centímetros da cavidade bucal do paciente. E os aerossóis, né? Então, a temperatura ambiente, o SARS-CoV-2, ele vai ficar infeccioso. Infeccioso quer dizer, ele tem viabilidade, né, capacidade de infectar de 2 horas a 9 dias. Tá? Então, a gente, né, tem uma implicação direta disso aqui, que é a higiene, né, dos consultórios e das clínicas. Se o ambiente tiver com 50% de umidade, ele vai ficar mais viável ainda. Isso quando comparado a uma umidade de 30%. Então, quanto mais úmido o ambiente, maior a probabilidade dele se manter ali com a capacidade de infectar, né? Então, a gente vai ter que ter consultórios odontológicos limpos e secos. Por quê? Porque isso ajuda a diminuir essa persistência do SARS-CoV-2, né? Então, vamos ter que ser muito mais rigorosos. Uma outra consequência da pandemia de Covid para a odontologia é que a gente vai ter
uma vigilância sanitária muito mais frequente nos nossos consultórios. Tá? E tem que ser assim. Né? Nós vamos ter que adequar a nossa prática de biossegurança, né? De forma que a prática da odontologia seja segura para nós que exercemos a profissão e também para as pessoas que nós atendemos. Né? Então, isso aí é uma consequência dessa pandemia. As orientações gerais dos profissionais aos pacientes. Bom, então, a gente teve uma ruptura um pouco drástica assim, no atendimento odontológico. Né? Quando chegou março, a coisa vinha relativamente bem, parecia que não ia chegar aqui no Brasil, né? Se falava muito que a evolução da doença aqui seria diferente por causa do clima, né? Enfim, estava bastante tranquilo, até que, logo após a gente ter iniciado nossas atividades práticas, né, na clínica, veio, né, um direcionamento, né, veio uma legislação aí pedindo, né, e orientando a suspensão das atividades. Né? Porque o vírus, né, tinha chegado, a gente já tinha casos, e começava, então, a doença começava, então, a se espalhar pelas capitais. Foi muito interessante a história da Covid no Brasil, porque, geralmente, né, o que a gente tem aí na história das epidemias, das pandemias, é que, normalmente, elas começam nas classes mais socialmente desfavorecidas. Aqui no Brasil, a doença chega, né, primeiro na classe alta. Então, os primeiros casos... Gente, alguém está com o microfone aberto. A doença chega... Eu ia falar isso, tem um microfone aberto aí vazando. Olha com cuidado aí, gente. A doença chega, né, na classe alta. Né? Os primeiros casos que nós tivemos de Covid no Brasil foram atendidos no Sírio-Libanês, no Albert Einstein, né, em São Paulo, que é o estado que concentra a maior parte do PIB brasileiro. Né? Então, começou de cima, não começou de baixo. Geralmente, essas doenças infecto-contagiosas, elas estão associadas ao quê? À pobreza, né? Eu, como epidemiologista, né, isso para mim é uma coisa muito clara. Desigualdade social é um fator de risco para a doença infecto-contagiosa, não, né, isso é tranquilo. E foi muito interessante perceber isso, que ela entra no Brasil pela classe alta. Ela veio de fora, né? Então foram as pessoas com poder aquisitivo bom, que são as pessoas que fazem viagens internacionais com mais frequência, que trouxeram a doença. E depois, né, elas começam a infectar a população de baixa renda. Né? E agora essa curva, que é ascendente, né, é muito interessante a gente pensar, que, se vocês estiverem acompanhando, a gente pensar na evolução da doença. Quando ela começou, a gente tinha o quê? Tinha 20 casos, 30 casos, né? Mortes, era uma, duas. Agora a gente está tendo mais de 1.000 mortes por dia de Covid. E olha que nós não estamos testando.
Tem muita gente morrendo de Covid e recebendo, né, atestado de óbito como se fosse por síndrome aguda respiratória. Né? Então, a gente temos subnotificação de casos. A gente tem muito mais casos do que, na realidade, os dados oficiais mostram. Né? Então, frente a isso, foi necessário o isolamento, né? Aqui em Minas, especificamente na cidade de Belo Horizonte, né? O prefeito foi muito rígido, suspendeu tudo, né? O que nos ajudou em muito aí no controle da doença, tanto que, quando a gente vê os dados nacionais lá por estados, Belo Horizonte está em penúltimo lugar em número de casos, né, e em número de mortes por Covid-19. Né? Mas tivemos, então, que fazer uma ruptura meio drástica, né, na nossa prática de consultório e também, né, com as práticas pedagógicas. Tivemos que interromper os estágios, as clínicas. Né? Então, é muito importante, né, que a gente mantenha o contato com os pacientes, que a gente mantenha os pacientes informados, né, e oriente esses pacientes. Porque tem paciente que tinha começado o tratamento, né, tinha paciente que iria começar, que tinha alguma condição mais complexa, que precisava, né, de um tratamento com uma certa urgência, né, e que, de repente, foi suspenso. Então, uma primeira coisa que a gente tem que ter ciência nesse momento, né, é da nossa responsabilidade profissional com os nossos pacientes. Ricardo, aí, que é lá da odontologia legal, também sabe que essa questão, você não pode abandonar seus pacientes. Né? Você tem que mantê-los orientados. Se não for possível o atendimento, você tem que fazer um encaminhamento. Né? Isso se aplica também aos pacientes das clínicas odontológicas, né? Das faculdades. Né? A gente não pode abandonar um paciente, isso não é eticamente correto. Tá? Caso você não tenha condição, né, de fazer o atendimento, você tem que encaminhá-lo, tem que orientá-lo. Então, a gente teve essa ruptura meio drástica aí, né? Então, é importante que a gente mantenha uma comunicação com os nossos pacientes. Né? É importante disponibilizar informações nas redes de contato com os pacientes, né? Quem tiver Facebook, essas redes sociais, ou uma página no Facebook, ou um blog, enfim, né? Manter o contato com os pacientes, orientá-los em como acessar o atendimento odontológico durante a pandemia, né? Porque alguns profissionais, inclusive, são grupos de risco, né? Têm comorbidades, e aí tem que parar de atender, né? Então, ter esse cuidado e essa preocupação aí em relação a não abandonar os pacientes, a mantê-los informados, a mantê-los orientados em como proceder, né? Caso precise de um atendimento, mantendo sempre, está sempre informando e mandando mensagem, procurando ver como que está a condição. Né? Tem paciente que, às vezes, ficou com provisório, enfim. Né? Então, é importante isso. Agora, né, durante a pandemia,
o Ministério da Saúde, ele soltou uma portaria, né, regulamentando a teleconsulta. Isso já era, na medicina, já era uma coisa que eles pleiteavam há muito tempo, né? E aí, agora, existe uma legislação relativa à teleconsulta que, de acordo com essa portaria, no artigo 2º, há um entendimento de que ela se aplica também a profissionais de outras áreas, né? E já há também no Congresso Nacional um projeto de lei de uma deputada que é dentista para regulamentação da teleconsulta na odontologia. A gente tem diferentes modalidades de teleconsulta. Quando a gente fala teleconsulta, vocês podem ficar pensando, mas em odontologia, como eu vou fazer? Eu não estou vendo o paciente. Mas não necessariamente você tem que fazer uma consulta. Primeiro, a teleconsulta em medicina, ela se aplica quando você já teve um contato prévio com o paciente. Na odontologia, teria que ser da mesma forma, né? Ela se aplicaria naquelas situações que você já atendia o paciente, você já consultou o paciente, ele já esteve no seu consultório, você conhece o caso, né? Então, você pode fazer um telemonitoramento, né? Você pode fazer orientações ao paciente, né? O paciente que tem alguma alteração, né? Tem uma dúvida em relação a um dente, ou uma lesão de cárie, ou uma lesão de mucosa, tá? Já tem estudo mostrando que a foto feita com o celular, tá? Ela possui a mesma sensibilidade que a foto feita com a máquina fotográfica odontológica. Ela tem uma boa sensibilidade quando você compara fotos feitas pelo celular e pela máquina fotográfica odontológica. Então, se o seu paciente está lá, né, em dúvida com o dente cariado, ou em dúvida em relação a uma lesão na mucosa, ele pode fotografar e te mandar isso, né, essa foto, para que você possa, né, orientá-lo em relação àquela alteração que ele está apresentando. É claro que tem que ser uma foto com uma boa qualidade, né? E depois, no momento em que as coisas estejam mais tranquilas, haja uma retomada dos atendimentos presenciais, né? Aí sim, aí você vai radiografar, vai fazer um diagnóstico mais preciso do paciente. Mas isso pode ser feito, né? Uma teleinterconsulta, o paciente está com uma lesão na boca, está incomodado, está suspeitando de alguma coisa, né, que seja alguma lesão maligna, você pode, né, ele pode te encaminhar essa foto, tá? E você pode fazer até uma teleinterconsulta, que é uma outra modalidade de teleconsulta. Você pode pedir opinião, por exemplo, de um estomatologista, né? E aí a gente entra numa outra questão, que é a questão mesmo, né, das receitas, tá? A importância de se ter uma assinatura digital, né, para que você possa até prescrever uma medicação para esse paciente, tá?
né? Então, uma das consequências, né, dessa pandemia vai ser uma valorização da teleconsulta, do ensino à distância, como está acontecendo agora, né? Agora, por exemplo, nós estamos fazendo o quê? Teleodontologia, né? Está fazendo ensino de odontologia à distância. Espera-se, né, que passada a pandemia, as pessoas, né, criem o hábito de usar cada vez mais essas ferramentas no dia a dia, né? Eu, por exemplo, estou fazendo acompanhamento com meu terapeuta pelo Zoom, por videoconferência, né? E já falei com ele que eu não quero mais fazer presencial, porque eu gasto gasolina, gasto estacionamento para ir lá no consultório dele. Claro que na odontologia isso é mais complexo, né? Mas em muitas situações a gente vai ter que avançar também no uso dessas ferramentas, né? E aí vamos chegar talvez a uma situação muito próxima da medicina, que a medicina já trabalha com telecirurgia, né? É uma coisa que eu acho até muito questionável, né? Telecirurgia, você tem um profissional operando e o outro à distância, e o outro remotamente, né? Mas é uma situação que provavelmente a gente deve vivenciar, né? E deve aprimorar cada vez mais essas ferramentas, né? Porque eu não acredito, né? E os epidemiologistas, de uma maneira geral, acreditam que essa situação de pandemia, essa não será a primeira, que a gente vai vivenciar ela mais vezes, com mais frequência. Até porque a questão do desmatamento está cada dia avançando mais, a gente vê isso aí direto, né? Nas redes sociais, na televisão, falando sobre isso. E essa pandemia que a gente vive hoje, né, ela tem aí como uma das suas causas, né, o desmatamento, né? Desmatamento, pobreza, desigualdade social, tudo isso, né? Todas essas condições favorecem o desenvolvimento, né, de epidemias e de pandemias, né? Vamos lembrar lá que esse vírus, o SARS-CoV-2, quem que era o hospedeiro dele? Era o morcego, né? Que vive lá nas cavernas. Aí o que acontece? O que aconteceu? A explicação provável é que, né, os chineses, né, comeram tatu, né, pangolim, que eles chamam, né, que comia as fezes do morcego que estavam contaminados com esse vírus, e aí esse vírus foi sofrendo mutação e foi adquirindo capacidade de infectar humanos, né? Então, desmatamento, né, pobreza, desigualdades sociais são fatores que favorecem o desenvolvimento, né, e quadros de epidemias e pandemias causadas por esses agentes etiológicos, né, que a gente normalmente não teria contato, né? Normalmente a gente não teria contato com esse vírus, mas acaba vindo a ter contato. Aí estão algumas modalidades, né, de teleconsulta, aí frisando essa importância da gente valorizar e aprender a usar, né, essa ferramenta
para o acompanhamento dos nossos pacientes, né? A pandemia ela veio nos mostrar a importância dessas ferramentas, né? Que vieram para ficar, né? Eu vi uma reportagem esses dias falando que várias empresas, né, estão pensando que pós-pandemia que elas vão acabar com a sede física lá da empresa e vão começar a trabalhar com home office, né? Porque acaba que tem um custo menor em termos de aluguel, luz, enfim, uma série de coisas. Trabalho de atividades está. Fala de novo, Natália, porque falhou um pouco. A empresa já fechou 3 atividades. Vai continuar em home office do povo depois que isso acabar. Tá vendo? Essa vai ser uma tendência muito forte, muito forte. E na medicina e na odontologia também. Na odontologia, um pouco menos, claro, né? Mas na medicina vai ser muito forte isso, né? Esse retorno que a gente faz hoje em dia no médico para levar exame, esses exames hoje quase todos são digitalizados. Mesmo o exame laboratorial, você pega o resultado pela internet. Você pode pegar o resultado, encaminhar para o médico, ele olha, está tudo ok, já te libera. Se não tiver ok, vai te chamar lá para fazer uma nova avaliação. E as empresas vão começar a fazer isso também, né? Então, essa é uma tendência, é uma coisa. Nós vamos ter grandes mudanças pós-pandemia, né? O Henry Kissinger, que foi presidente dos Estados Unidos, né, está com 90 e tantos anos, quase 100 anos, ele deu uma entrevista um dia desses falando que a gente vai ter um mundo antes e um mundo pós-pandemia, né? Muita coisa vai mudar. Muita coisa vai mudar. A internet vai ter que avançar muito e a gente vai ter uma tendência aí de crescimento de home office, teleconsultas, tudo que for à distância vai para frente, veio para ficar, né? Foi muito interessante que, assim, até para nós, professores, né, a gente, no primeiro momento, né, Ricardo, apanhou um pouquinho dos programas para poder dar as aulas, mas agora, né, você vai assimilando e vai vendo que tem suas vantagens também, né? Eu acho que apanhamos bastante no início, né? Não vamos negar, mas O mundo está conversando, né, digital, não tem mais jeito, não. é, Não tem mais volta. mesmo os artistas, né? Um dia desses eu recebi um coisa para uma peça de teatro É, é. virtual. É E o estranho. ator, eu não sei, eu estou interferindo aí, mas o ator, eu não sei se eu posso até falar o nome dele, um das peças, o Carlos Nunes, é muito amigo meu, ele falou, Ricardo, é horrível. Você tem que imaginar a risada do público, principalmente se for comédia. Você não tem público, então você fica imaginando que ele está rindo. Mas é isso aí. É, Continua aí. aqui mostrando, né, a questão da teleodontologia, as modalidades, de novo, né, interconsulta, né, que é quando você consulta um colega que está em outro local. Eu já fiz algumas teleinterconsultas, teleconsultoria, né, que você também orienta um profissional que está numa localidade distante, né? Isso no Brasil a gente usa muito em saúde pública, né? A gente tem um programa de telesaúde do Ministério da Saúde que a gente faz muito isso, teleconsultoria. Então, às vezes, o profissional que está lá na atenção básica, lá no Pará, ele tem dúvida em relação a algum caso, e a gente tem aqui na UFMG um centro de
telesaúde, né? Então a gente recebe, né, por e-mail mesmo, geralmente é por e-mail, a descrição do caso, né, e aí você dá uma teleconsultoria, né? Telediagnóstico odontológico, então hoje com os exames, né, digitalizados também você pode dar um diagnóstico, né, a partir de uma tomografia ou de uma radiografia digital, teletriagem odontológica e a American Dental Association, né, eu fiz um webinário com eles, essa semana, né, e eles orientando na questão do retorno aos consultórios, né, porque os dentistas lá nos Estados Unidos também estão parados, você fazer uma teletriagem do paciente antes que o paciente retorne para o consultório, né? A gente vai ver essa aula, eu vou ter que dar ela de 2 vezes, porque ela é um pouco extensa, inclusive daqui a pouco a gente vai parar, tá? Então você pode triar o paciente mesmo, né? Ver se ele está com sintomas de Covid, se ele está com alteração de temperatura, porque se ele tiver com sinais e sintomas, você não vai atender. Isso eu vou falar para frente, né? O paciente sintomático, a não ser que seja emergência, tá? Aí é emergência mesmo, né? E emergência é aquela situação em que tem risco de morte, né? Então, o paciente que está com uma hemorragia intensa, né? Ou é um paciente que teve um traumatismo maxilofacial, que está comprometendo via aérea, ou está com um foco de infecção muito grande, né? Arriscando até desenvolver uma angina de Ludwig. Enfim, são casos extremos, né? Nesses casos, sim, né? Às vezes você vai fazer o atendimento, é claro que tem as condições que a gente vai falar depois. O telemonitoramento, né? Então, por exemplo, paciente de periodontia, né, que você tem que estar sempre acompanhando para saber, né, como que está a condição gengival, se está tendo sangramento, se não está, como que está a higienização, né? Você pode demandar um pedido de radiografia, né? Ele faz a radiografia digital, te manda por e-mail para você acompanhar a questão de perda óssea, enfim, né? Então, são modalidades de uso da teleodontologia, né? Além dessa que a gente está tendo aqui agora, que é no ensino, né? No ensino, na educação permanente. Aqui é a portaria do Ministério da Saúde, portaria 467, de 20 de março, olha, bem recente, né? Então, a gente está indo aí para 2 meses, né? Foi para 2 meses, né? Tem um pouco mais de 2 meses aí, então, que foi liberada a teleconsulta pelo Ministério da Saúde, né? Isso tudo para evitar que as pessoas tenham que sair de casa e favorecer o isolamento social. O atendimento clínico odontológico. Eu acho que nós já estamos com 1h25 de aula. Eu acho que eu vou parar a apresentação aqui, Ricardo, porque eu acho que está num ponto bom de parar, que daqui para frente a gente vai entrar mais na questão da odontologia e a gente retoma na próxima aula. Marco Túlio. Oi. Douglas, tudo bem? Boa noite. Tudo bom, Douglas? Beleza. Ricardo, boa noite, Ricardo. Tudo bem, né? Eu queria só quebrar um pouquinho Tudo o bem, protocolo da Douglas? aula aí. Abraço. Beleza. Abraço.
Queria quebrar um pouquinho o protocolo da aula aí, dentro de tudo que você falou e o que a gente vem imaginando do pós-Covid, né? Cara, a única coisa que eu desejo para nós aqui é que o isolamento social não se torne regra, tá? Porque se a gente partir do princípio que tudo vai se tornar tele, né? Home, né? Casa, né? Vai estar em casa. Essa convivência com o próximo, putz, eu acho isso de extrema importância. Tá numa sala de aula, tá com os amigos, tá trabalhando no consultório. Até mesmo para você ver, né? Como eu comecei a imaginar o futuro, eu falei, putz, eu vou fazer alguma coisa na área de saúde, porque se é para eu estar com pessoas, eu vou trabalhar no hospital, então, né? Porque eu acredito que de tudo, né, que está acontecendo hoje aí no mundo, no nosso país, o hospital provavelmente é onde vai estar mais cheio de gente, né? Eu só queria quebrar um pouquinho o protocolo, falar um pouco disso aí, porque eu estou sentindo falta demais de vocês, de estar na sala de aula, de estar nos consultórios. Obrigado, Marco. O Douglas, eu acho que, claro que a gente está sentindo falta, né? Mas é importante, sim, e também o consultório, ele vai continuar, né? O que vai acontecer é que vai ter uma mudança grande aí, em termos de organização do consultório, né? A gente vai ter que adequar os consultórios, e vai chegar um momento, né? A gente espera ansiosamente. Eu também vou te falar a verdade, que eu já estou cansado de ficar em casa, né? Ricardo hoje me perguntou, as férias? Eu disse, Ricardo, as férias? Eu estava com a passagem comprada para o dia 16 de julho para Paris, e eu não vou viajar, né? Então, assim, eu também estou doido para voltar. E acho que esse é um sentimento de todo mundo, né? Mas é importante que a gente volte com segurança, com tranquilidade para o consultório, para as clínicas, para a faculdade, para tudo, né? Então, vamos torcer aí para que as coisas melhorem. Hoje eu vi uma reportagem que parece que, acho que a Pfizer, não sei se a Pfizer um grande laboratório aí, está falando de uma vacina até final de agosto, né? Parece que na Inglaterra também já está avançado, né? Então, vamos torcer para essa vacina sair rápido, né? Para a gente retomar aí a rotina. Mas o importante é a gente ter segurança para voltar. Se não tiver segurança, fica muito difícil a gente retomar as coisas, porque aí a gente pode ter uma segunda onda dessa doença, né? E aí vai ser mais complicado ainda, né? É difícil, realmente é muito difícil, né? Já tem vários psiquiatras, psicólogos falando desse sentimento mesmo das pessoas que você está relatando aí, dessa vontade de voltar, né? Mas eu acho que, né, é fundamental a gente ter segurança, né? Para a gente atuar na clínica, para a gente passar a atender os nossos pacientes com segurança, enfim, né? A situação é um pouco situação de guerra. Alguma coisa para falar, Ricardo, para complementar aí? Não, é isso mesmo, né? Em relação ao que o Douglas falou, todo mundo, né, querendo. Eu tenho minha mãe isolada e assim um bom tempo sem a rever, né? Ela mesmo sabe disso mas por enquanto vamos ter um pouco de cautela e como o professor Marco falou, quando a gente voltar também, a gente voltar com a máxima segurança. Eu costumo falar, gente, que biossegurança é uma ciência exata. Ela não tem, eu deixei. Ela é assim, ou existe ou não existe, né? Ela é uma coisa. Claro que a gente toma medidas assim muito protetivas e tudo, mas uma falhazinha que você deixa ali é o que pode ser
E aí eu falo que a instituição Pitágoras, ela está preocupada com isso, né? E muito mais até, eu falo a gente, né, como professor, a gente tem uma responsabilidade muito grande com vocês, com os pacientes e tudo. Exato. Nós temos estudado, né? Eu estou lendo tudo que sai, tem participado de webinários, buscando mesmo, né? Entender um pouco e ver o que está mais, que a gente, como que a gente vai poder organizar as coisas. Então, a gente tá buscando as condutas, né, que sejam mais, tenham evidências científicas, né, que sejam mais seguras para a gente adotar, né? A instituição também está buscando isso, claro, né? Se organizar para oferecer para você segurança para a volta. Então, tudo está girando em torno disso, né? Vamos torcer para que a coisa evolua bem. Eu acho que, de uma certa forma, nós aqui em Minas, até agora, né, é o que eu falei antes, a gente está numa situação muito tranquila, né? Então, não vamos perder isso que a gente conquistou, né? Vamos segurar a ansiedade aí, Douglas. Tá bom, gente? Foi ótimo, né, ter esse contato com vocês. E espero, eu volto para finalizar, tá? Aí a gente vai entrar mais na questão do atendimento clínico mesmo. E fico feliz de ver que, né, que o pessoal está bem, que a família está bem, tá? Encontramos, então, né, em uma próxima aula, que aí o professor Ricardo depois me avisa, Ricardo. Sim, sim. Te agradeço muito, viu, professor Marco, e a todos que estiveram aí presentes. Eu volto sempre a falar que é uma sexta-feira, né? Podíamos estar aí, aquela situação de, mas todos vocês presentes aí, muito obrigado mesmo. E obrigado por estar assistindo essa palestra aí do professor Marco, que ele continue, então. Lembrando só que eu falei alguns recadinhos bem rapidinhos, assim, da prova oficial, vou mandar para a Alexia depois, oficial 2, e desse webinário que vai ter semana que vem. Vocês vão receber a programação. O professor Marco vai estar falando na quinta-feira, às 19 horas, sobre o assunto Covid, de uma forma mais ampliada, né? E eu vou estar na quarta-feira, às 19 horas, sobre interpretações radiográficas. É uma aula até um pouco divertida, assim, vocês vão entender por quê. Tá bom? Um abraço para todos aí, boa noite. Gente, abraço, bom final de semana, se cuidem. Valeu, professores. Um abraço aí. Bom fim de semana também. Até logo. Obrigado. Tchau. Obrigado, viu, Marco? Ele já tinha saído.